Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Emboava, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Luísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre cannabis e a saúde. Nós chamamos a Cidinha Carvalho para conversar com a gente. Ela é mãe da Clária, que tem síndrome de Dravet, preside com seu marido Fábio Carvalho a Cultive, Associação de Cannabis e Saúde. Bem-vinda, Cidinha. Bem-vinda, Obrigada, Cidinha. obrigada, Andréia e Elu. Primeiro quero agradecer pelo convite para abordar um tema tão importante que vem trazendo tanta qualidade de vida para tantas pessoas. Muito obrigada. Gente, só para já resumir aqui um pouquinho como que a gente chegou na Cidinha, eu fiz um curso há um tempinho, algumas semanas atrás, de cannabis medicinal, juntamente com a Cultive, que é a associação que a Cidinha preside, junto com a Unipesp. E foi um curso de um workshop de 2 dias, de um final de semana todo, e eu fiquei realmente impactada com tudo que eu vi ali. Não só os médicos explicando como ela atua em nossos organismos em várias questões de saúde, mas os depoimentos das mães, né, e de todos que passaram ali, para mim, assim, me emocionou e me impactou muito. E se eu pudesse, né, se eu já não tivesse na minha missão de vida, eu ia agarrar isso para ajudar as pessoas a chegarem a essa condição mesmo, de entender o que é e como pode salvar vidas. Então, eu convidei a Cidinha aqui para contar um pouquinho disso tudo para a gente. Ela tem uma história linda com a filha, a gente ouviu outras histórias semelhantes, e eu acho que tem muito a trazer de conhecimento e abertura mesmo, né? De deixar o preconceito do lado e ela poder explanar para vocês tudo que ela vive, o que, que essa associação, por que a associação nasceu e como ela sobrevive hoje, né? Como essa associação mantém aí famílias com óleo de cannabis e tudo mais. Cidinha, com você, meu amor. Obrigada, fico feliz que vocês tenham gostado do curso. Aliás, já até começando pelo curso, o curso, ele realmente, a Cultive nasceu justamente para isso, né? Para disseminar informação, e o curso, ele é totalmente inclusivo. E o que você prefere? Que eu comece contando da minha história? Como você quiser, como você se sentir melhor. Bom, primeiro eu sou mãe da Clária, né? A Clária, ela tem síndrome de Dravet, é uma epilepsia severa com risco de morte súbita. Se não fosse pela Clária, não estaria aqui, não teria entrado nessa luta. A Clária começou a convulsionar com 5 meses e meio. Eu nem sabia que aquilo era uma convulsão. A partir daí, a nossa vida, minha vida e do Fábio, meu marido, assim, mudou, virou de cabeça para baixo. Não só a dele, do meu filho também, que eu tenho mais um filho. E até então, aí a nossa vida foi só internações, internações, a Clária convulsionando por mais de uma hora e meia, tendo paradas respiratórias, cardiorrespiratória, e assim, aí e o diagnóstico era difícil, né? Tanto é que a médica começou a tratar ela a partir dos 5 anos, como síndrome de Dravet por suspeita, né? E naquela época ainda o convênio não cobria o exame genético. E foi quando a Clara, com 8 anos, eu consegui incluí-la numa pesquisa da Unicamp sobre síndrome de Dravet. E foi onde eu consegui fazer um mapeamento genético dela, o exoma, e junto com o nosso também, para ver se nós temos a mutação, não temos a mutação. É uma mutação no GNSCN1A, onde é o canal de sódio que ele deve abrir para o sódio entrar, mas ele é fechado, o sódio não passa, então dá todo esse efeito devastador. Ou seja, a síndrome de Dravet, só para vocês entenderem, a Clária tem hipotonia. Hipotonia é quando os músculos, como se fosse um elástico, que você puxa ele não volta, solta ele não volta. Então, ela não subia escada, não tinha equilíbrio, ela não corria, não pulava corda. Enfim, ela andava apoiando na gente com os joelhos semiflexionados. A Clária não tinha sudorese, era uma sudorese tão mínima que ninguém via a sudorese dela. Ela tinha problema nos rins, ela ficava em dia de calor, eu tinha que colocar ela numa piscininha de água fria para equilibrar a temperatura do corpo, para ela convulsionar o menos possível. Era assim, se a gente fosse em algum consultório médico, eu tinha que levar garrafas de água para molhar
a cabeça dela para poder também equilibrar a temperatura do corpo. E eu sempre perguntava para a neuro por que a minha filha não transpirava. E ela falava, deve ser alguma coisa da síndrome, e de fato era, até que eu achei um artigo científico dizendo que o GNSS-N1A, ele também tem nos linfonodos, que é o canal fechado, que acabava não dando a sudorese devida para o equilíbrio da temperatura do corpo. Aí nisso, quando foi. E eu, numa das minhas buscas, porque naquela época, que foi antes da cannabis ressurgir como remédio, muitas crianças de síndrome de Dravet não chegavam na adolescência. Então, a minha luta e a luta do Fábio era contra o tempo. A gente realmente lutava contra o tempo, porque eu vivia procurando pesquisas, investigando para poder incluir minha filha, para poder buscar uma melhor qualidade de vida para ela. Ela já falava muito, mas ela falava tudo palavras sem contexto nenhum. Então, as pessoas não entendiam o que ela falava. Ela não tinha coordenação motora, ela não comia sozinha, ela tinha apneia do sono, então tinha toda vez que esticar a traqueia dela para buscando uma posição mais confortável para ela respirar. Então, assim, então a gente revezava, eu e o Fábio revezávamos à noite durante o sono, justamente para ficar na vigília com ela, né? E foi quando, em 2013, em uma das minhas buscas, julho de 2013, foi quando eu estava buscando na internet e eu vi o caso da Charlotte Figi, uma menina com a mesma síndrome da Clarion, de Denver, e usando a cannabis. Lá estava escrito bem, maconha, né? Porque naquela época, acho que se escrevesse cannabis, eu nem ia saber o que era cannabis. Aí estava escrita maconha e mostrou ela antes e o depois. E eu fiquei impressionada, porque antes era exatamente como a Clara ficava, porque o Dravet, toda síndrome, ela vem com um conjunto, né, de sintomas. Então, assim, o Dravet ele também tem o espectro autista, também tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E naquela época, a Clara ela só ficava dentro de casa, no sofá, assistindo o mesmo vídeo, acabava colocar de manhã até a noite, aquele processo repetitivo de tudo. Se ela fosse contrariada, ela batia a cabeça na parede, ela tentava arrancar os dentes até sangrar, o dente amolecia até sangrar, a gente tentava tirar a mão dela, tirar a distração dela dos dentes e das mãos, tentar levar para outra atenção para outro lugar. Era assim, era algo assim muito, assim você se sentia impotente. Né? E quando eu vi o caso da Charlotte Figi, em julho de 2013, foi num domingo à noite, eu mostrei para o meu marido, eu falei, Fábio, vamos atrás, vamos pegar na boca. Porque você não pensa em proibição, você não pensa o que é, você quer tirar sua filha do risco de morte súbita. Era isso que eu queria. Aí ele leu, aí ele se interessou e assim, a gente estava disposto a fazer tudo. E como era um domingo à noite, eu fui puxando mais artigos científicos. Foi quando eu vi um dos artigos científicos dizendo o THC é a substância perigosa. Mentira, tá? Mas naquela época eu falava isso. Aí eu fiquei com medo, numa tentativa de tentar ajudar minha filha, eu perder a minha filha, porque primeiro que eu não sabia que existiam várias variedades de cannabis. Né? Eu nem sabia o que era substância THC, CBD, nunca tinha ouvido falar. Então, aí eu pensei, poxa, mas se a gente vai na boca, e se for THC, como a gente vai saber? E se a gente perder ela numa dessa? Porque como ela deu um histórico de várias paradas respiratórias e cardiorrespiratória, então todo cuidado com ela era pouco, né? Então, aí foi quando eu comecei a pesquisar mais, eu pegava os artigos científicos, via o nome dos cientistas, eu buscava o e-mail, procurava o e-mail, o contato, mandava e-mail, e alguns eu tinha respostas, outros não. Aí, nisso foi quando eu conheci, pelas redes sociais, uma médica da Califórnia, que tratava as crianças com a cannabis, e ela tinha um dispensário, eu contei a minha história para ela, né, pelo e-mail, peguei o e-mail dela, contei, ela se sensibilizou, e ela começou a me mandar artigos científicos, mostrando que na própria pesquisa dela, que ela fazia pesquisa com o THC com as crianças autistas, e ela me explicando que o THC ele era necessário, não era substância do mal. Isso já no final de 2013, né? Aí foi quando eu já fiquei assim impressionada. E agora? Aí sabe quando você lê uma coisa, depois você lê outra, e agora? Ela foi me mandando vários artigos científicos, que foi a forma que ela encontrou de me ajudar. Aí nisso, lá, eu não sei o tempo, tá? Mas lá o tempo nosso, tô falando, mas lá em julho de 2013, quando eu já vi o caso da Charlotte, eu já mandei para a neuro da Clarion, que inclusive é neuro da Clarion até hoje, né? Ela começou a tratar da Clarion com 8 meses de idade e até hoje ela trata. A Clarion está com 19 anos, tá?
Então, e assim, eu comecei a mandar para ela os artigos científicos, as matérias. Ela falou assim: nossa, sensacional, mas eu não posso te ajudar, isso é proibido, não tem na literatura da medicina. Eu falei: não, doutora, por favor, você tem que ler isso. Deixa eu continuar te mandando um monte de coisas sobre o assunto. Ela falou: me manda tudo o que você achar. Eu falei: tudo bem. Aí eu mandava um monte de coisa, ela não deve estar lendo é nada. Aí, quando foi em novembro de 2013, aí ela nos falou numa das consultas, ela falou: olha, em dezembro eu vou num congresso das crianças com síndrome de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Na mesma semana que eu voltar, eu vi a Clária aqui. Nossa, a gente assim, até se emocionou, porque eu achava que ela não estava lendo nada. Aí foi quando ela voltou, aí nós fomos para lá. Aí foi quando ela falou: agora sim, eu vou levantar essa bandeira com você, porque eu fiquei de queixo caído de ver as crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. É outra coisa, as crianças estão muito bem. Ela não, procura outras mães Dravet. Eu, doutora, como que eu vou procurar outras mães Dravet? Eu era uma mãe Dravet sozinha. Eu digo sozinha, não em questão do meu marido, que ele foi sempre presente, mas uma mãe Dravet sozinha em relação a não conhecer outra mãe Dravet. Então, tudo que eu sabia sobre Dravet era eu buscando. Aí ela montou uma associação. Eu falei assim: não, mas eu trabalho fora, nem sei como funciona uma associação. Aí eu criei uma página no Facebook chamada Síndrome de Dravet Brasil, foi a primeira página Síndrome de Dravet no Brasil. E eu coloquei que o propósito era a cura, a minha busca era a cura. Mas enquanto não viesse a cura, eu buscava o alívio. E o alívio, naquele momento, era a cannabis. Aí foi quando várias mães não só de síndrome de Dravet, mas de várias síndromes, epilepsia principalmente, começaram a me procurar. Então, tudo que eu já tinha lido, que eu já sabia, eu passava para elas. E eu tentando importar, não conseguia por causa da proibição. E nisso nós formamos um grupo, primeiro no Facebook, depois foi para o WhatsApp. Aí foi quando eu consegui importar ilegalmente, no comecinho de 2014, e foi quando eu dei a primeira vez para a Clária. Foi assim impressionante, a resposta foi muito rápida. A Clária já ficou direto 11 dias sem ter crise nenhuma. Isso para nós era impossível antes. Mas Né? o resultado é assim, é visível e imediato, né, Silvinho? Pelo que eu É vi. visível, é muito rápido. Ele não é assim, depois que você tomar durante meses, tantos anos, vai melhorar. Não, é rápido. Com a Clária foi rápido, e a maioria dos pacientes eu tenho esse relato rápido, de resposta rápida. E o que a gente observa é que vai melhorando ao longo do tempo. Só para você ter uma Quanto ideia. mais você vai tomando, mais vai melhorando. A continuidade, você dando continuidade, vai melhorando, porque os canabinoides, na verdade, eles são os mesmos canabinoides, os canabinoides que tem na planta, que são 179 canabinoides, com mais de 1.500 compostos desses canabinoides, por isso que tem tantas variedades, né? São os mesmos canabinoides que nós temos no nosso corpo, inclusive eles estão mais concentrados no cérebro e no intestino, mas temos no nosso corpo. Só que todos nós também temos a deficiência desses canabinoides, até mesmo por causa da nossa alimentação, tantos agrotóxicos, enfim, né? Então, assim, o Dr. Rafael Mecholan, por exemplo, que é o pai da cannabis no mundo, né, que ele é de Israel, ele é um pesquisador que junto com o Dr. Lisaldo Carlini, ele diz que a cannabis é como se fosse uma impressão digital, cada um tem a sua. Então, por isso que a gente fala que você tem que testar até você encontrar a melhor resposta. Por quê? Porque como existem várias variedades de cannabis, de plantas, né? Umas mais ricas em THC, outras em CBD, outras em CBD, em CBG, outras em THCV, enfim, até chegar no 179. Só que hoje só se fala em THC e CBD. Só que muitas pessoas se esquecem que tem aqueles 177 outros canabinoides que eles também fazem a diferença né? Eles fazem um efeito comitiva, que o Dr. Cardini falava, que todos eles juntos, numa sinergia, eles dão melhor resposta do que com a substância isolada. Então, todos esses canabinoides que tem na planta, eles acabavam se encaixando nos nossos próprios canabinoides, que no caso eles são neurotransmissores e neuroprotetores. Né? E então eles têm várias conexões no nosso corpo. E continuando com as melhoras da Clária, voltando lá, a Clária ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. Com 4 meses, a Clária falou para mim: mamãe, mostrou a mão. Quando eu fui ver, a mão dela estava molhada. Eu falei: mas você era noite. Eu falei: como? Você não está mexendo na água? Quando foi ver, a mão dela, a palma da mão e dos pés estavam suando.
Aquilo foi emocionante para nós, a gente realmente se emocionou, chorou. A Clara já estava com 11 anos e foi a primeira vez que eu vi a minha filha transpirar, de fato, com 11 anos, sabe? E foi um divisor de águas para nós, porque assim, a partir dali, tudo foi melhorando. Por quê? Porque ela foi tendo equilíbrio da temperatura do corpo. Então, as crises começaram a diminuir cada vez mais, ela começou a ter mais equilíbrio, ela começou a ter mais falar frases completas, as frases mais contextualizadas. Até meu filho, né, que meu filho é bem pé no chão mesmo, e ficava, mãe, olha como ela tá falando bem certinho, né? E assim, eu sempre fui daquelas mães assim, tipo, mesmo a Clara falando as frases desconexas, até mesmo, eu sempre corrigia, né? Eu sou formada em professora de português, mas eu sou bancária. Mas eu sempre aquela mania, né, de mãe e professora, eu corrigia meu filho e mesmo ela falando errado, eu corrigia ela. Tanto é que ela procura falar certo, mais certo. E assim foi melhorando. Aí, quando foi com 8 meses, a Clara tomando óleo, no aniversário do meu sobrinho, que nós levamos ela, que os aniversários sempre foram assim, na cama elástica, eu colocava ela e ela por causa da hipotonia, ela parecia uma boneca de pano. Então, você fazia assim nela, você fazia a perna dela, você fazia assim, ó, com a perna dela, juntava aqui em cima, por causa da hipotonia, né? E quando eu colocava ela na cama elástica, ela ficava só sentada e ela se divertia pelos outros pularem, porque ela acabava pulando automaticamente, mas não pelo corpo dela, mas pelo impulso dos outros, né? Aí, quando foi com 8 meses, eu levei ela no aniversário do meu sobrinho. Foi a primeira vez que eu vi a minha filha em pé, uma cama elástica, pulando em pé. Aí, a partir daí, a minha filha começou a subir e descer a escada sozinha, começou a pular corda. Hoje, minha filha corre normalmente. Desde quando a minha filha começou a tomar óleo, ela nunca mais teve apneia do sono. Hoje, as crises diminuíram 80% das crises. Hoje, ela tem 1 ou 2 crises por mês e cada crise dura menos de 1 minuto. Para quem demorava com crise, mais de 1 hora e meia. Por isso que entrar com parada E respiratória. qual era a frequência das crises antes do óleo? Então, a Clara, quando ela estava com 8 meses, eu já tinha contado 600 crises. Porque a síndrome de Dravet, quanto mais bebê, quanto mais novinho, as crises são muito maiores, a quantidade de crises, né? Aí depois elas vão diminuindo aos poucos. Mas assim, no decorrer, mas depende muito também da criança. Né? Então, assim, quando a Clara começou a tomar o óleo, tipo, se ela estivesse bem, não tivesse nenhuma gripe, não tivesse nenhuma recaída de nada, assim, ela teria tipo umas 18, 20 crises por mês. Agora, se ela tivesse uma gripe ou qualquer desvantagem na saúde, qualquer coisinha, aí já era uma crise atrás da outra. Aí eram Então, quer incontáveis. dizer que a Clara, ela começou as crises, deixa eu ver se eu entendi no início, com 5 meses de idade, 5 meses e ou meio. 5 meses e meio, e o óleo chegou na sua vida só ela com quantos Ela ia anos? 2 semanas antes dela fazer 11. 11 anos 11 essa anos. menina tendo crises. 11 anos, exatamente. Meu Deus. Foi uma luta mesmo. A gente não tinha vida social nenhuma. Uhum. A gente, como mãe, a gente acaba se anulando, realmente, porque a gente Sim, claro. vive, né, para o filho, e isso que eu te falei, a gente corria contra o tempo mesmo. E nisso a gente trocando experiências no grupo. Bom, enfim, só complementando, né? E hoje as crises diminuíram em 80% das crises, diminuímos 75% dos alopáticos dela, ou seja, ela toma muito menos alopáticos do que antes. Hoje a minha filha conversa, está se alfabetizando, está começando a ler algumas palavras, ela conversa normalmente, se socializa, é claro que ela tem as sequelas, ela é uma menina com necessidades especiais, ela é especial, eu tenho uma criança num corpo de 19 anos, mas eu costumo dizer, Andréia, que se eu soubesse dos efeitos terapêuticos da cannabis há 18 anos atrás, eu poderia ter livrado a minha filha das sequelas que ela tem hoje. Hoje ela poderia estar usufruindo de toda a adolescência dela, de toda a juventude dela hoje. Então, assim, isso só para entender o que a proibição faz, o que o preconceito faz, e o que outros interesses, né, faz. Então, Tá. realmente acaba sequelando muitas vidas quando não mata, que também mata. Né? E muitas pessoas acabam sofrendo sem ter acesso.
E nisso aí nós fomos trocando experiências. O nosso caso apareceu, foi para a mídia, apareceu no Fantástico, aí várias outras mães nos procuraram cada vez mais. Aí foi quando, em 2015, eu e meu marido tivemos a oportunidade de irmos para o Chile. Nós fizemos participamos de uma oficina de extração de óleo com a Mama Cultiva, com a Paulina, e junto com a Fundação Daia. E lá que eu aprendi a extrair o óleo, e só que antes disso, nós recebemos porque assim, só um detalhe, que quando eu consegui importar ilegalmente, o valor era $500 uma seringa, e era fora da minha realidade. Então, eu esperei receber as minhas férias para poder comprar, tendo a consciência de que eu não ia conseguir dar continuidade, porque é completamente fora da nossa realidade financeira. E lá em 2013, quando eu falei para o meu marido para a gente pegar na boca, eu falei para ele, se der certo, eu quero cultivar. E foi isso que eu fiz, né? Só que quando foi isso que eu fiz, comecei a fazer em 2014. Só que antes disso, quando eu importei, aí teve o simpósio da Unifesp, o quarto simpósio da maconha, quarto simpósio internacional da maconha medicinal. Esse era o título do simpósio, com o Dr. Carlini. E foi um divisor de águas no Brasil mesmo, e para nós mães, porque lá pudemos conhecer muito mais sobre os efeitos terapêuticos da cannabis, e foi quando eu conheci um médico, né, o Dr. Ricardo, na época ele não podia nem falar o nome, porque ele fazia parte de uma rede secreta do Rio de Janeiro, que ele era um médico, ele é o médico mais estudioso e o pioneiro no Brasil a estudar a extração de óleo. O pioneiro no estudo é o Dr. Carlini, mas em questão de extração de óleo é o Dr. Ricardo Ferreira. E foi quando eu pedi ajuda para ele, porque eu não conseguia mais, em questão financeira, importar esse óleo. Então, contei para ele todo o caso da Clária, e foi quando ele falou, tudo bem, você pode ir no Rio de Janeiro todo mês pegar? Eu falei, o meu marido pode. Assim, eu nem tinha falado com o meu marido, mas com certeza ele já ia topar, tanto é que ele topou, né? Aí eles começaram a doar para nós, essa rede secreta. E eles doaram para minha filha por 3 anos. E assim foram várias evoluções, e hoje a Clária, ela está... Hoje eu posso estar aqui com você, eu posso participar em todos os eventos, eu posso cuidar da Cultive, enfim, foi um transformador na vida da minha filha e na vida da família inteira, né? Porque realmente acaba com a estrutura, né? Um problema de saúde acaba com a estrutura da família. Então, nós retomamos a nossa vida de fato, nos devolveu a qualidade de vida. Aí foi quando a gente voltou, e a gente já cultivava desde 2014, a gente tentando conhecer a planta em 2015, quando nós voltamos do Chile. Aí o Fábio fez um curso com o Grow Room, aí foi quando as nossas plantas deslancharam. Aí cresceram lindas, maravilhosas, porque aí ele realmente conheceu, né, as características da planta. Muita gente fala, mas é difícil cultivar cannabis. Eu posso te dizer que é muito mais difícil você ver um filho convulsionado do que você aprender a cultivar uma planta, sabe? Além do que, você acaba cultivando com tanto amor, com tanto carinho, que aquilo acaba sendo prazeroso, porque você sabe que aquilo que vai trazer a sua vida, a vida do seu filho de volta, se conectar com a vida, sabe? Então, aí foi quando a gente viu que estava na hora da gente criar mais força aqui em São Paulo. Né? Então, vamos fundar uma associação? Vamos fundar uma associação. Inclusive, até os advogados, né, o Ricardo Nemer, o Emílio, falaram, não, vamos sim, Cidinha, eles nos ajudaram no estatuto e tal. E foi quando eu e o Fábio, nós tivemos o propósito, olha, vamos, porque foi quando a Clarian estava perto da colheita, né? Aliás, você quer que eu te fale ou não sobre a parte do habeas corpus, porque foi meio complicado? Pode falar, lógico. Porque foi assim, a gente já estava cultivando, estava perto, aí nós pedimos, lá em 2014, quando a gente recebia doado, aí eu mandei uma mensagem para Emílio, eu quero entrar na justiça, assim, não podia me pagar, né? E eles fazem um trabalho lindo, né? Ajudando muitas pessoas na causa. Eu quero entrar na justiça para poder cultivar. Eu já estou cultivando, tem gente que está tentando cultivar, a rede secreta se arriscando, ajudando minha filha e outras crianças e tal.
Não, tudo bem, Cidinha, a única coisa é que como que a gente vai explicar a rede secreta, né? De repente pode impactar algo negativo para eles. Aí eu fiquei preocupada, mas jamais eu posso prejudicar alguém que está ajudando minha filha, né? Que está tirando minha filha do risco de morte súbita. Aí, quando foi em 2016, aí foi quando nós voltamos, né, a falar com os advogados, falar, olha, nós queremos entrar agora com um pedido na justiça. Aí entramos na esfera federal, aí foi quando o Emílio até pediu para a juíza nos receber no gabinete dela, para eu explicar, não para ela ler aquela tese fria, né, escrita, mas para ela entender toda a dor que nós passamos, tudo o que a minha filha passou. Tanto é que eu falei para ela, eu falei, doutor, eu falei, excelência, eu não estou aqui para pedir, para cultivar, estou aqui para te dizer que eu já estou cultivando, que a minha filha não pode parar com esse remédio, porque é a única substância que tira a minha filha do risco de morte súbita. E assim, aí ela entendeu, no começo ela me atendeu bem fria, mas depois ela foi se sensibilizando e ela falou, não vai embora, espera que eu vou dar a sentença e vou pedir um monte de documentos para vocês. Então, nós vimos que ela se interessou pela causa. Aí depois, quando meu marido foi levar os documentos, aí ela estava interessada, e depois de uma semana a gente viu, o nosso caso era o único, né, em São Paulo, e no fórum que ela estava, a gente percebeu que, na verdade, ela sofreu uma pressão, e ela tirou do colo dela, falou que não fazia mais parte da não é alçada que fala, mas eu vou falar alçada, vai, não fazia mais parte da competência dela. Aí falou que era para ir no juizado de menores, enfim, não cabia, porque além de ser um tema polêmico, minha filha também não respondia por ela. Aí foi quando nós entramos com pedido de habeas corpus. Entramos com pedido de habeas corpus, caiu na mão de uma outra juíza que entendeu. Bom, se a mãe e o pai cultivam para a filha, então eles cultivam para terceiros, então isso caracteriza tráfico. Aí o que ela fez? Aí ela mandou para um juiz criminal nos julgar. Aí foi quando o advogado nos ligou, falou, olha, se prepara, a qualquer momento vai a polícia na sua casa, vai levar vocês presos e vai destruir todas as plantas. Só que nós já estávamos perto da colheita. Ali, a gente não estava mais na rede secreta, porque a vaga da minha filha já estava para outra criança. Falei, não, aquele é o remédio da minha filha. E a nossa preocupação não foi nem ser preso, porque eu tenho todas as provas, um monte de documentos provando tudo que a minha filha tem, todas as internações, parada respiratória. E o nosso caso também já tinha se tornado público, né? Então, a gente tinha esse respaldo até mesmo da própria emissora que se ofereceu para nos ajudar caso acontecesse alguma coisa. Tal. Então, nossa preocupação mesmo foi perder as plantas. Aí foi quando, no dia 19 de dezembro, um dia antes do recesso do judiciário, eu recebo por e-mail a liminar do juiz, ainda com umas palavras assim muito sensíveis, com um olhar muito humano, dizendo uma mãe jamais se esconderia atrás de um filho para poder traficar. E aquilo, nossa, foi uma sensação muito libertadora de você saber que agora o remédio da sua filha não depende mais do Estado, não depende mais do governo, não depende de nenhuma indústria, não depende do capital, sabe? O remédio da minha filha vai nascer da natureza, ali no fundo do meu quintal, sabe? Isso é libertador porque você não vai depender de ninguém, só vai depender de mim e do meu marido, sabe? Então, aí foi quando eu até respondi para ele, aquele calor da emoção mesmo, e ele me respondeu que aquele seria o melhor presente de Natal que ele poderia ter recebido. Então, foi assim, foi muito emocionante mesmo. Aí foi aí que realmente a gente falou, vamos fundar uma associação, e como eu sempre levantei a bandeira do autocultivo, desde 2013, que eu falei para o meu marido que eu queria cultivar, e realmente o autocultivo, para mim, é a única forma de um acesso com equidade mesmo, que pode atender a todos, mesmo aquele que não quer cultivar, mesmo aquele que não tem espaço para cultivar, você pode ter por uma associação, enfim, ou algum clube, ou amigos, né? Uhum. Então, sempre foi essa bandeira. Aí, a gente pensando no nome, aí foi quando, né, até o Emílio deu a ideia, por que não, então, cultive? Cultive, né? O ato de cultivar, a gente está cultivando luta, justiça, a gente está cultivando saúde, a gente está cultivando, realmente, é vida, né? E ficou o nome da Cultive. Só que no dia da fundação da Cultive, eu tive a ideia, eu pensei, bom,
vamos já, como muitas mães chegavam até a gente, não só mães, outros pacientes com várias patologias diferentes, chegava com a gente com todo preconceito, até com medo de falar o nome, maconha. E eu acho que assim, acho que quando a gente quer realmente desmistificar, sabe, quebrar aquele paradigma, você tem que ir na raiz do problema. Então, assim, eu faço até questão de falar maconha, porque é isso, né? Ai, deixa eu dar um depoimento sobre isso. No seu curso, né, eu fiquei me emocionada por duas vezes. Uma com a mãe do filho com autismo, aquele autismo grave, que ela falou que desde o nascimento ele só foi dormir depois de 3 anos, quando pingou o óleo na boquinha dele, depois de 3 anos sem dormir, Sim. gente. O menino tinha tanta sensibilidade que ele não dormia. Então, você imagine, né, o revezamento também desse pai e dessa mãe para cuidar dessa criança, e disse ainda que ele já estava com um grau de cirrose por conta das medicações, com 3 anos. Sim. E aí ela disse que quando pingou, eu fico toda arrepiada. Ela falou, gente, meu filho dormiu. E isso lá no curso, ela chorava e eu chorava junto, né? Sou mãe. Eu ficava imaginando, gente, como essas mães, né? Como ver o seu filho ali numa situação dessa. E aí ela contou e, né, defendeu essa questão do uso. Mas aí vem a outra mãe que tem uma filha, que é a Carol, com a mesma síndrome da Clara. E aí eu achei o máximo, Cidinha, porque ela falava assim, olha o que ela contou, gente, que a filha com síndrome, isso numa época, a filha dela é um pouco mais nova, né, que é Clara, e aí a neuro, né, começaram vários medicamentos, também chegou a ter cirrose, nada resolvia, ela chegava a ter 100 convulsões por dia, eu fiz as contas lá na hora, Cidinha, é uma convulsão por cada 15 minutos. Imagine você vendo seu filho, sua filha, tendo uma convulsão a cada 15 minutos. É como quando É assim, Sim, é desesperador. devastador. Aí ela falou que aí, né, os medicamentos não traziam tantos efeitos e ela desesperada ficou sabendo, vou resumir na história, importou o CDB dos Estados Unidos para cá, com autorização, tudo bonitinho, mas ela falou, o custo era muito alto, que é o que a Cidinha está defendendo aqui, o cultivo, né? O custo era muito alto, ela disse que vendeu o que tinha, rifa com os amigos, vaquinha, e aí o dinheiro acabou. E a menina com CDB americano, com uma dose baixíssima de THC, ou quase nada de THC, porque o preconceito tá aí no THC, a menina diminuiu, mas não ajudou tanto. Mas aí acabou. Ela não tinha mais como importar. Aí ela ficou sabendo da Cidinha, veio para São Paulo, ficou sabendo, né, que a Cidinha tinha Clarion com a mesma situação, veio, Cidinha deu um vidro para ela de óleo, que ela já tinha associação, deu um vidrinho para ela, explicou tudo que ela tinha que fazer, isso que chegou lá, ela foi na neuro, a neuro falou, você é louca, você não sabe a procedência desse óleo, mas você não tem alternativa, testa. E aí ela chorava lá no palco e falava assim, e aí eu dei a maconha para minha filha, ela gritava maconha. E acabaram as crises da minha filha. E ela falava, olha, e a filha dela estava lá. Né? Eu vi a filha dela inteira, bonita, saudável. Claro que, como a Cida diz, tem algumas, você vê que tem alguma coisinha ali, mas nada perto do que a gente sabe o que é. E ela gritava: parem de preconceito, a gente precisa do THC. A cura vem também do THC, não dá para separar, porque aí a gente separa, o efeito é mínimo, porque é micro da microdose. Exatamente. Para você ter uma ideia, minha filha, ela chegou a ter uma intoxicação medicamentosa com anticonvulsivante, onde ela quase teve que fazer hemodiálise. A gente teve que fazer um tratamento contínuo com ela, com outro antibiótico, por 2 anos seguidos. Era assim, era relógio ali, celular despertando, era plaquinhas penduradas na minha casa, só para a gente não esquecer a quantidade de remédios, os horários dos remédios que a gente tinha que dar para ela. E assim, um remédio que vende licitamente, né, na farmácia, e a minha filha quase teve que fazer hemodiálise. E a cannabis, a maconha, né, realmente acabou tirando
esse medicamento, tantos outros medicamentos, tanto é que diminuiu 75% dos alopáticos que a minha filha tomava, e o que deixava ela completamente dopada. Né? E assim, e para você ter uma ideia, vou fazer 10 anos de luta, agora que eu entrei na causa, e vai fazer 9 anos que a minha filha toma o óleo, e faz 9 anos que eu nunca mais precisei levar a minha filha para o hospital, para nenhum pronto-socorro por causa de convulsão. É transformador, realmente é transformador isso, sabe? Então, assim, é uma planta que vem da natureza, não existe efeito letal, nenhum efeito colateral letal, não existe, já foi comprovado isso cientificamente, sabe? Realmente traz vida não só para síndrome de Dravet, não só para epilepsia, mas para várias patologias, né? E o que a gente percebe é que cada dia que passa vai aumentando mais o leque de patologias onde a cannabis ela tem uma resposta positiva, uma resposta terapêutica positiva. Interessante que depois que eu fui lá, comecei a seguir várias associações, né? Porque você começa a seguir uma, vem a outra, né? Vão te indicando ali o algoritmo, vai te indicando. E o que eu mais vejo é essa abertura para cannabis, para vários tipos, não só patologias, mas também para animais, para coisas mais. Sim. Até para a questão dentária. Você fala, gente, que incrível. Exato. E eu vi uma reportagem que eu achei também incrível, que a planta plantada no solo, ela cura solos doentes e mortos. Sim, exatamente. Ela traz de volta a vida para o solo. Você imagine Mariana, você imagine plantar cânhamo para caramba naquele solo de Mariana que a mineração acabou com o solo, porque o cânhamo, a maconha, ela puxa todas as impurezas do solo, por isso que até é importante a gente enfatizar que quando for cultivar, é importante cultivar num vaso, porque você não tem o estudo daquele solo que tem na sua casa, você não sabe o que tem no solo, mas é importante no vaso, além de ser mais prático, de você mudar de lugar, você também não corre o risco de dela puxar todas as impurezas que tem no solo. Então, assim, ela, na verdade, já tem um estudo científico que a maconha, ela tem 25 mil utilidades para a humanidade, 25 mil utilidades. Né? Então, você imagine o que a maconha, a transformação econômica, a transformação no meio ambiente, a transformação na saúde, a transformação, sabe, de geração de empregos, o que ela pode ofertar, né, num país. E só dando continuidade lá, então, quando nós fundamos a Cultive, aí eu e o Fábio, nós tivemos esse propósito, olha, vamos, assim como nós recebemos doado para a Clarion, a gente queria... sabe, a gente recebeu, a gente queria também, assim, retribuir tudo isso, porque não há preço que pague, Andréia, não há, sabe? Então, a gente fez o propósito, vamos doar para quem não tem condições de pagar, até a gente tiver fôlego para isso, sabe? E nós ficamos aí doando óleo por 5 anos, a Cultive vai fazer 6 anos agora, aí foi quando, no ano passado, nós doamos assim, questão que a gente não comprava nem Sedex, sabe, para as pessoas, mas foi um propósito nosso mesmo, com a questão assim, e algo assim que não tem preço. Eu também você ouvir de uma mãe falar, olha, meu filho era não verbal e ele começou a falar, sabe, não tem preço isso, sabe, e é algo que assim, que você doa de coração, que a resposta ela vem de outra forma, sabe, poxa, não te falta nada, minha filha está cheia de saúde, sabe? Tantas outras coisas, porque, sabe, um filho especial, sabe, com necessidades especiais, muda completamente todos os seus valores. Então, os seus valores, eles vão se tornando... Você vê o real valor da vida, sabe? Que esses valores estão nos pequenos detalhes. O fato dela pegar a colher e conseguir levar na boca sem derrubar tudo, o fato dela conseguir dormir numa noite sem apneia, o fato dela conseguir fazer cocô. Nossa, olha, uma mãe especial sabe o que é o valor de um cocô. Isso é verdade, porque quando o intestino fica preso, as crises vêm, né? O que também desencadeia a crise. Tanto é que dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, assim, então nós fizemos isso, aí quando foi no ano passado, no fevereiro de 2021, nós conseguimos nosso direito de cultivar pela Cultive, pela associação. Então, nós temos 2 habeas corpus, eu tenho um da Clária, pessoal, e nós temos o habeas corpus da Cultive. Né? Então, assim,
muita gente acabou nos procurando, e aí eu e o Fábio, nós perdemos realmente o fôlego financeiro. Aí, só que mesmo assim, a gente não quer perder essa essência, sabe? Então, assim, a gente continua dando para quem realmente precisa, não tem condições de pagar, e a gente faz reuniões e fala, olha, você que tem condições de pagar, então faça uma doação do que você puder, para realmente contribuir com todos os custos, com todos os gastos, né? E é assim que a gente está atuando agora no momento. E, além disso, o que a gente faz? A gente, então, na fundação da Cultive, logo já pensei, vamos fundar a Cultive com um curso. Por quê? Porque a Cultive, ela nasceu justamente para disseminar informação, combater o preconceito, e combater o preconceito você só se combate levando a informação, né? A Cultive, ela nasceu realmente para levar a informação acima de tudo, honesta, sabe? E provar o que o mundo já provou, que o autocultivo ele é possível, e que é possível você fazer uma extração de óleo domesticamente com qualidade, sabe? Então, e a cada colheita, a gente traz esses pacientes, essas mães para minha casa, a gente faz uma oficina de extração de óleo dentro, para poderem aprender a extração das boas práticas com qualidade e chegando o mais próximo possível de uma padronização. Isso a gente tem o neurocientista, que é o Renato Fleb, que está com a gente, acompanhado, né? Tem farmacêutica, tá? Então, assim, e tudo aqui na minha casa. Então, assim, então a gente faz realmente algo levando, a gente preza muito pela autonomia, o time preza muito por isso. E pela liberdade de escolha, sobretudo. E vira e mexe, a gente está sempre no Senado, na Câmara, em todas as frentes regulatórias, para a gente poder lutar por uma regulamentação que seja o mais ampla possível, que possa ter uma regulamentação, acima de tudo, inclusiva. Né, que possa poder atender a todos, que possa também acabar com essa... regulamentação não existe ainda, mas acabar com esse, vamos dizer, com uma resolução, né, excludente, porque ela é excludente. Hoje o acesso da cannabis é muito elitizado, poucas pessoas têm acesso. Se não fosse as associações, muita gente ainda estaria sofrendo, morrendo antecipadamente, vamos dizer assim, né? E também é muito elitizado também o acesso a consultas médicas, né? Então, assim, temos poucos médicos prescritores ainda, dizendo em relação ao tamanho do Brasil, e desses poucos médicos, temos muito poucos médicos que fazem preço social ou que topam fazer um mutirão para atender aquelas pessoas mais vulnerabilizadas que realmente não têm acesso. O foco da Cultive é a gente poder atender cada vez mais as pessoas vulnerabilizadas, realmente aquelas pessoas que não têm acesso. Né? Então, assim, para isso, logo a gente vai fazer até, nem sei se você me permite dizer isso, logo a gente vai fazer uma campanha, um crowdfunding, justamente para a gente poder levantar recursos para que a gente possa ampliar o cultivo e poder ampliar o acesso para essas pessoas. Então, a gente quer fazer assim, sabe, de uma forma que realmente que a Cultive cresça e continuando realmente estritamente nessa parte social. Pode contar com a minha divulgação sobre isso aí. Muito obrigada. Vou até anotar aqui, ó. Pode anotar. Então, e assim, então, a gente faz isso e tinha mais alguma coisa que eu ia te falar que agora acho que eu esqueci. Mas, Cidinha, a gente está chegando no nosso final do nosso podcast. E deixa eu te falar, gente, é isso, né? Esse é o nosso recado. E Lu, quer falar alguma coisa? Porque eu tenho um monte de coisa para falar, né? Eu sou empolgada com esse tema. Não, por favor, pode falar. Depois de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, sair completo. Não existe, assim, eu nunca tive preconceitos, tá? Com a cannabis, realmente não tinha. Mas eu queria entender um pouquinho mais aonde ela atuava, né? E por isso que eu fui no curso ali para entender. E realmente me impactou. É algo para mim assim, a gente não pode mais se calar, né, em relação a isso. Existem muitas mães e crianças, adultos, adolescentes que precisam dessa planta, e é uma planta sagrada, medicinal. Eu até ouvi outro dia numa live de alguém falando sobre isso, que ela falou assim, a gente nem tem que falar cannabis medicinal, a planta já é a medicina, né? É só cannabis ou só maconha. É única. Porque ela é única, ela não tem separação. Ela é a cura, né? Então,
a gente sair desse preconceito, principalmente do preconceito, porque aí a gente consegue combater aqueles que não querem deixar a cannabis entrar por outras razões comerciais, que a gente não vai estar aqui. Né? A gente sabe que essa briga é de cachorro grande, bem grande, e que a gente não quer essa briga, a gente só quer ter o direito de salvar vidas, principalmente das pessoas menos favorecidas, que precisam disso e não têm acesso a isso. Eu gostaria de falar uma coisa. Gostaria de falar uma coisa. Assim, eu acho que é importante enfatizar, sabe, para quem não conhece a causa, para quem não conhece ainda o tema, que essa é uma luta árdua, né? E que começou de baixo para cima. É uma luta que ela começou com cultivadores realmente que estudam o assunto, cultivadores que foi lá que apanharam muito, sofreram encarceramentos, sofreram violência, até mesmo para poder ter o direito de ter uma marcha da maconha, e a marcha da maconha ela vai muito além do que, vamos dizer, do que fumar, não é isso, a maconha ela é uma bandeira múltipla que luta por direitos humanos, de vários coletivos, antirracismo, anti-homofobia, é o direito pela vida em todos os sentidos, contra a guerra às drogas, que cada dia morre cada vez mais pessoas, é uma guerra que ela tem cor, ela tem endereço e ela tem classe, né? Então, o povo mais atingido é o preto, pobre, periférico mesmo, e que, como eu falei, ela nasce de baixo para cima, e os cultivadores ensinando mães e pais a cultivarem, mães ensinando médicos a prescreverem, mães ensinando médicos a dosarem, e mães e cultivadores encorajando médicos a estudarem. Então, é uma luta que ela continua sendo de baixo para cima. Então, enquanto está vindo a nossa luta de baixo, vem outros órgãos para tentar pressionar de cima para baixo, mas isso, infelizmente, acaba só impulsionando a desobediência civil. E se essa luta ela está andando, é por causa da militância, é por causa da desobediência civil, porque realmente a vida não espera e não tem como nós, mães, podemos obedecer uma lei que vai contra o direito à vida, né? E uma coisa que eu também queria falar é sobre o curso da Cultive. O curso da Cultive, essa foi a 7ª edição, até a sexta edição nós fizemos totalmente gratuito, nunca cobramos nada, absolutamente nada. Ao contrário, a gente sempre pede para cada um levar um pratinho para a gente fazer um coffee break do dia inteiro, né? Para deixar lá na mesa, algo bem comunitário mesmo. E nesse último, a gente, até mesmo para ajudar nos recursos, porque a gente precisava trazer alguns palestrantes de outro estado, a gente é bem inclusiva, que a gente pede uma doação dentro de suas possibilidades. Então, assim, o curso da Cultive é um curso que realmente ele é amplo e ele é inclusivo. Então, logo mais, a gente também, provavelmente, a gente vai lançar um curso aí só de cultivo, fechado, também porque é um assunto bem grande, bem amplo, então precisa de tempo também. E eu te agradeço muito, André, a você, a Elu, por me convidarem para abordar esse tema e falar, sabe, tanta coisa que está na natureza da cannabis, sabe, da maconha, e tanta coisa que a gente ainda tem, tantos obstáculos que a gente ainda tem que superar, tem que quebrar, sabe, tantos paradigmas que a gente tem que quebrar, e é só realmente, sabe, levando a informação desse jeito, leve, sabe, e as pessoas entenderem que todas as formas de uso, elas são terapêuticas, porque se uma pessoa, ela pode também fumar um cigarro para poder tirar o estresse, ou porque está ansioso, ou tomar uma cerveja, né? Ou tomar uma cerveja, porque né? A pessoa também tem o direito de usar, eu posso usar a maconha como óleo, eu posso usar como supositório, eu posso usar como creme, eu posso usar fumado, que também, lembrando que o efeito vaporizado ou fumado, ele é um efeito de, no máximo, 2 minutos, no máximo, ele pode já dar o efeito em 2 segundos, que é muito bom para dor também, para dor, para câncer, que é um efeito imediato, né? Só que o fumato, além dele ser um efeito imediato, a duração o prazo de duração dele é mais curto, mas pode usar junto, né? Não estou aqui querendo incentivar nada disso, mas só para as pessoas entenderem e quebrarem um pouco de preconceito, olhar torto para ver quem fuma, assim, não, eu ouvi isso.
De aquela uso em pessoa, ela está se automedicando, Sim, entendeu? E pessoas que têm dor crônica disseram que a vaporização, o efeito é imediato nas dores, Parkinson né? também. Parkinson é mais Parkinson rápido também, também. exato, eu ouvi isso também. Exatamente. Então, assim, mas só achei importante dizer isso para as pessoas. Se vocês verem alguém cultivando, não denuncie. Aquela pessoa, provavelmente, ela precisa daquela planta para sobreviver ou para ter uma qualidade de vida. E a outra coisa, né? Só para complementar isso, gente, o que a Cidinha está trazendo é muito importante, porque eu penso assim, né? Eu sempre ouvi assim, a maconha é entrada para outras drogas. Não, a entrada para outras drogas chama-se álcool. É o Exato. álcool que te tira do centro, que te deixa vulnerável, que você vira super-homem ou super-mulher, e aí você aceita fazer várias coisas que você não aceitaria no seu estado normal. Maconha te faz comer e dormir. Simples Exatamente. assim, E a entendeu? maconha foi a porta de saída para minha filha, tá? E para muita gente. E para muita gente. Então, assim, eu acho que eu sou super a favor. Quer proibir? Proíbe o álcool. Vamos ver. Exato. Né? Lembrando, Vamos ver. lembrando também que a maconha, ela já foi objeto de estudo, comprovado com o médico da Unifesp, tirando pessoas viciadas com o crack, na Cracolândia, pela maconha, substituindo pela maconha, e depois de 6 meses não ficaram viciados nem no crack, nem na maconha. Então, Olha, realmente, a maconha é a porta de saída. é a porta de saída. É isso aí. Gente, ajude a gente a divulgar esse vídeo, esse áudio, se você está ouvindo pelos podcasts, pelos canais de podcasts, porque é um assunto que a gente tem que lutar a favor dessas crianças, dessas pessoas, dessas mães que precisam desse recurso tão fácil. Então, vamos lá. Cidinha, gratidão. Ailu, Imagina. gratidão. Eu que agradeço. Obrigada, Cidinha. Até mais, gente. Até o próximo podcast. Até mais. Tchau.